Começando mais uma madrugada astral aqui na sua Vibe Mundial nos 95.7 FM e também aqui através da sua Astral TV, falando todas as semanas com você. Eu sou o Pai Anderson, dirigente da Oca dos Caboclos, um terreiro de umbanda localizado ali no Tatuapé, bem próximo da estação Carrão do metrô. E todos os domingos nós temos giras a partir das 15 horas de atendimento. Então, caso você precise falar com algumas das nossas entidades, caso você precise de alguma orientação espiritual, é só comparecer no nosso terreiro aos domingos, a partir das 15 horas, você consegue ter atendimento gratuito, tá? Então, se você precisa de uma palavra, de um conforto, conseguir compreender algum momento que você está passando na sua vida, é só comparecer lá na Oca, que nós vamos ter o maior prazer em poder te ajudar, o maior prazer em conversar com você, em te receber, te dar um abraço. E aí eu te espero lá no domingo. Se você quiser falar comigo também, meu WhatsApp é 11 95737 5453, 11 95737 5453. Eu já estou abrindo o meu baralho já para o final do ano, então se você já quiser passar aí em consulta, quiser conversar comigo, quiser entender, compreender também aí algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, é só me chamar que a gente marca e agenda a sua consulta particular, tá? Falando também, tem o Podpah todas as quartas na Astral TV, a partir das 8 horas da noite. Você tem lá o nosso programa que entrevista personalidades, que entrevista pessoas incríveis que contam as suas histórias, que contam as suas inspirações, que contam tudo aquilo que elas fazem para contribuir aí com a expansão da religiosidade no Brasil. Então tem convidados incríveis. Se você eu não perdi, tem muitas perguntas que você gostaria de fazer e que eu faço lá no Podpah. Então Podpah todas as quartas, 8 da noite na Astral TV. Bom, começando mais um programa. E semana passada a gente falou sobre decepções, no último programa a gente falou sobre decepções, a gente já falou sobre propósito de vida, a gente já falou sobre tantas coisas interessantes, tantas coisas importantes que fazem a gente repensar sobre a nossa espiritualidade. E eu queria trazer no programa de hoje um assunto que são os encontros, né? A gente falou sobre despedidas e hoje eu queria falar sobre encontros. E que são esses encontros, né? Encontros amorosos, pai? Encontros, que encontros são esses? Todos os encontros que a gente acaba tendo na vida, que a gente acaba tendo no nosso caminho espiritual, no nosso caminho pessoal, no nosso caminho profissional, se eles têm algo a trazerem, se eles têm algo a acrescentarem na nossa vida. E eu queria trazer esse assunto, que é um assunto também polêmico, porque muitas vezes a gente não entende porque determinadas pessoas passam pelo nosso caminho. Muitas vezes a gente não entende porque que determinadas pessoas trazem aprendizados para a nossa vida. Será que esses encontros estavam programados ou não estavam? Por que será que eu fui hoje no açougue, conheci uma pessoa na fila do açougue, uma pessoa aleatória, e essa pessoa me disse uma coisa que mudou o meu dia? Já pensaram sobre isso? O quanto esses encontros que a gente tenta o tempo todo classificá-los, a gente não compreende nada e nem o porquê a gente acaba tendo eles com determinadas pessoas. Será que são encontros espirituais? Será que são espíritos? Né? E os encontros que a gente tem com a nossa própria família? Já pensaram sobre isso? É um assunto tão gostoso de falar, né? É um assunto que acaba sendo polêmico, porque a gente pensa aqui também nos aspectos negativos que esses encontros trazem, mas tem muito aspecto positivo, tem muita coisa legal que os encontros acabam favorecendo. Quantas vezes você não conheceu alguém e esse alguém inusitadamente te ofereceu, depois de algum tempo, virou seu amigo, depois de algum tempo te trouxe uma proposta de trabalho? Conheço muitas pessoas que já passaram por isso e que hoje você está num caminho profissional incrível por conta de uma pessoa que aleatoriamente você conheceu. Será que isso estava programado no plano espiritual? Que encontro é esse? Então a gente vai falar sobre os encontros hoje, como eles influenciam a nossa vida, como eles ajudam, como eles atrapalham, o quanto que a gente tem que tirar de aprendizado de cada um deles. Bom, eu tenho meu livro, né, O Encanto Cigano, se você não conhece ainda. Encantos Ciganos é um livro maravilhoso que fala sobre espiritualidade cigana. Não é um livro religioso, é um livro que
trata da espiritualidade cigana com muito afinco ali, com muita dedicação de mais de 15 anos aí de histórias do meu cigano Pablo, que eu reuni nesse livro. Então, se você quiser, é só nos chamar lá no Instagram. Lá no Instagram, inclusive, tem todos os conteúdos da Oca, tem fotos, vocês conseguem ver a nossa casa, conseguem ver como que as coisas acontecem. Tem a caixinha de perguntas do pai, que essa é polêmica, essa só dá para fazer lá, tá? Essa é polêmica. E eu respondo perguntas, a gente fala sobre espiritualidade de uma maneira muito leve, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito consciente, mas com fundamento, mas com amor, com, né, a perseverança ali de que a Umbanda é uma coisa séria. Então, se quiser nos seguir, está aberta lá nas nossas redes sociais, o arroba Oca dos Caboclos, e lá você também vê a programação que a Oca tem das giras, dos nossos trabalhos e assim por diante, dos nossos cursos, do nosso jogo e assim por diante, tá? Então, voltando aqui no tema de hoje, que são os encontros eles vêm para a nossa vida muito para dar a direção, às vezes, para dar aquela pincelada de canela em cima do arroz doce, né? Para falar dessa forma, bem simples de compreensão, né? Então, às vezes a gente encontra pessoas no nosso caminho sem muita explicação. A gente conhece pessoas na nossa vida sem muita explicação. E essas pessoas, elas começam a fazer parte da nossa vida de uma maneira tão intensa, mas tão profunda, que é até às vezes difícil de conseguir entender por que determinadas coisas aconteceram de determinada forma. Por que você conheceu aquela pessoa daquela forma? Então, eu acho que todo mundo já passou por isso, eu também já passei, a gente conhece pessoas em lugares muito aleatórios, e aí, a partir desse lugar, a gente começa a criar um vínculo com a pessoa que a gente não compreende, né? E eu tenho um relato de muito pouco tempo que aconteceu comigo. Eu estou num processo de emagrecimento. Para quem me acompanha aqui na rádio sabe que eu já, né, desde que eu comecei aqui na rádio, eu estou num processo de emagrecimento com médicos e etc. E eu conheci uma pessoa em um desses grupos que eu tô, e essa pessoa, a gente começou a ter muita afinidade, a conversar mais do que eu conversava com as outras pessoas, a ponto da gente conversar todos os dias, e só pelo WhatsApp a gente continua conversando todos os dias. Enfim, a gente tinha um objetivo em comum, né? A gente tem o nosso objetivo ali de emagrecimento, e aí a gente foi começar a perceber que a gente tinha outras afinidades, inclusive espirituais. E aí um dia que eu não estava muito legal, eu comentei com ela que eu não estava muito bem, e ela disse assim para mim: hoje eu vou rezar sem saber da minha questão da espiritualidade, sem saber que eu tinha um terreiro, nada disso, porque a gente tem uma amizade lá de WhatsApp. E aí ela me disse: olha, eu vou pedir pro meu preto velho te ajudar. E eu fiquei mudo nessa hora, porque eu não tinha falado nada para ela sobre espiritualidade ainda. Ela podia estar falando com uma pessoa evangélica que, a partir daquele momento, a gente perderia todo o nosso contato. E aí eu falei: sério mesmo? E ainda eu demorei umas 2 semanas para contar para ela, para falar para ela sobre essa questão da espiritualidade. E aí ela falou: caramba, né? Por isso que será que a gente se dá tão bem? Eu falei: não sei. Eu não sei, eu não consigo entender, mas é uma pessoa que está pelo menos há uns 6 meses comigo, todos os dias, conversando comigo todos os dias, que divide as angústias dela, eu divido as minhas desse processo, que não é um processo fácil, né, de cuidar da nossa saúde, e é uma pessoa que, olha que coisa interessante, né, a gente se conectou por uma afinidade de um processo médico, e aí a gente descobriu que a gente tinha uma afinidade. Poxa vida, a gente está falando aqui de uma religião, né, da Umbanda especificamente, de uma religião que hoje, graças a Deus, está catalogada lá pelo IBGE, que a gente tem 1%, né, dos adeptos hoje que se declaram umbandistas, mas a gente está falando de 1% de 99%. Então, qual era a probabilidade ela sendo umbandista e eu também sendo umbandista, da gente se reencontrar? Engraçado, né? Então, poderia ter qualquer outra religião, poderia ser budista, poderia ter uma outra religião, uma outra doutrina, ser ateu, enfim. Mas que engraçado, né? E aí eu fiquei pensando nisso e falei: caramba. E a vida da gente é cheia desses encontros. A vida da gente é cheia desses encontros.
Hoje eu fui almoçar, encontrei uma pessoa nesse restaurante que fazia muito tempo que eu não ia, e aí ela ficou conversando comigo, assim, e a gente conversando coisas como se há muito tempo a gente, né, fazia tempo já que a gente não conversava, enfim, mas com assim, uma proximidade, sabe? Já existem pessoas que a gente não consegue ter essa relação de proximidade. E eu conversei com ela, enfim, nada sobre espiritualidade, sobre religiosidade, mas sobre outras coisas e assim. E aí ela falou, ai caramba, qualquer dia, será que eu posso ir lá na sua empresa tomar um café com você? Eu queria conhecer um escritório, porque ela trabalha num restaurante, eu queria conhecer um escritório. Posso conhecer o seu escritório? Eu falei, claro que pode. E aí eu vou realizar um sonho dela de conhecer um escritório, ver como que é a rotina de uma empresa e etc. E olha o quanto eu tô sendo importante na vida dela. E o quanto a gente é importante na vida de algumas pessoas, que às vezes a gente nem se dá conta. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos, né? A gente tem que aproveitar esses encontros para a gente estabelecer essas relações, para a gente trazer coisas boas, para a gente trazer coisas, energias, para a gente conseguir trocar essas energias. E a gente nunca vai entender certas coisas. Nunca vai entender certas coisas. Eu tenho filhos que estão comigo hoje, que passaram por momentos assim dificílimos de vida, e que hoje eles entendem que se eles não estivessem comigo, eles não conseguiriam ter passado esse momento fora de uma religião, porque eram pessoas que não eram de nenhuma religião. E olha o papel que eu tenho na vida dessas pessoas. Olha esse encontro que a vida trouxe antes, porque são pessoas que jamais eu encontraria se não fossem num terreiro. Olha o papel que a vida faz ali de reencontrar, fazer com que as pessoas se reencontrem para prepará-las para um próximo momento que elas vão viver. E quantos encontros a gente joga por água abaixo também, viu? Por água abaixo. Às vezes você tá lá, você tá ouvindo a pessoa da sua frente falar que, nossa, eu tô com uma vaga aqui de emprego super difícil. Você conhece uma pessoa que precisa daquele emprego, que está procurando. Olha a conexão que você poderia ligar nisso. E eu tô dando exemplos aqui de coisas que eu vejo quase todos os dias. E por que a gente não usa essas coisas que a vida traz para a gente ajudar outras pessoas, para a gente nos ajudar? É claro que existem encontros de pessoas que também entram na nossa vida, no nosso caminho, para nos ensinarem da pior maneira possível como lidar com algumas situações. Claro que existem. E é aprendizado, é puro aprendizado. A gente não tem que ter medo e nem tem que se blindar, já falei disso lá no programa das decepções. A gente não tem como se blindar. Eu estou falando de ser humano, eu estou falando de pessoas, do ser humano. Eu não tenho como me blindar. Eu vou me blindar nessa situação aqui, vou me travar, vou me fechar isso aqui. Ninguém vai se aproximar, ninguém vai fazer nada, ninguém. Você pode tentar. Uma hora ou outra escapa pela pontinha ali, pela portinha ali, por baixo da porta e entra. Então a gente não tem que se blindar, a gente tem que ter, claro, cuidado, a gente tem que ter, igual eu falei lá no programa das decepções, a gente tem que saber que a gente está lidando com um ser humano, que é uma caixinha de surpresas, que é imprevisível, que muitos usam a gente para um monte de coisas, mas quando a gente consegue identificar que esse encontro também ele pode trazer coisas positivas para a nossa vida, pode trazer coisas positivas para o nosso caminho, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar. Às vezes vem alguém e fala assim para você, nossa, eu vi aqui um curso que vai ter em tal lugar de alguma coisa que você sonha fazer. E a vida só usou essa pessoa para trazer isso para o seu caminho. Agora você tem que pegar essa situação, compreender essa situação e fazer o quê? Seguir. Seguir. Se afastar de quem você já teve o aprendizado, porque a gente não é obrigado a ficar aprendendo 3, 4 vezes a mesma coisa, a não ser que a gente não tenha entendido. Mas se a gente já aprendeu, bola para frente, vira a página, segue o seu caminho, segue a sua vida. Segue o seu caminho, segue a sua vida.
vai ser feliz, vai encontrar outras pessoas, vai conhecer outras pessoas. Você que é de terreiro, você que está em terreiro, você que está na roça de candomblé, tem um monte de gente ali. Se permita conhecer as pessoas, se permita quebrar esse olhar julgador que você tem sobre tudo para conhecer a outra pessoa. Tem pessoas incríveis, fantásticas, tem pessoas péssimas, tem pessoas horríveis, tem todo tipo de pessoas. Agora a gente só vai saber se a gente conseguir, com tato, com clareza, a gente conseguir enxergar tudo isso. Não adianta só se blindar. Então a gente tem que permitir que esses encontros aconteçam. Tem encontros que acontecem nas festas. Qualquer lugar que tenham pessoas diferentes, existe ali uma forte tendência da vida estar te levando situações que você vai poder absorver coisas boas. Poxa vida, vai ter uma festinha de criança. Ah, é chato, né? Eu adoro, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de festa de criança. Às vezes você vai conhecer um advogado, você é do direito, você vai conhecer um advogado incrível lá nessa festa, você vai fazer amizade com essa pessoa, um dia você pode trocar alguma coisa com essa pessoa. Ah, mas tem uma outra pessoa lá que trabalha numa empresa, tem uma outra pessoa que mexe com fotografia, meu sonho é fazer fotografia. Cara, assim, tem várias coisas que podem acontecer. Agora, se você se permitir. A mesma permissão lá da decepção é essa aqui. Eu vou me permitir conhecer outras pessoas, eu vou me permitir. Eu entro todos os dias no elevador, dou bom dia para todas as pessoas, pergunto se está tudo bem, todos os dias. E tem dias, às vezes, que a pessoa fala, eu não estou muito legal hoje, eu deixo uma mensagem para aquela pessoa. É uma mensagem espiritual? Que medo. Nada de mensagem espiritual, porque nem todo mundo é obrigado a aceitar minha religiosidade, minha religião. A religião, ela é minha. O outro tem a religião dele. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu não faço processo de conversão de ninguém que não queira ser convertido. Eu respeito, é evangélico. Ontem mesmo fui pegar um elevador, a pessoa estava chorando, perguntei o que estava acontecendo. Porque eu sou, como ser humano, é o mínimo que eu tenho que fazer. Tem que ter empatia pelo outro. Porque poderia ser eu e eu gostaria que alguém me perguntasse o que eu tinha. Porque às vezes a pessoa de fora consegue te ajudar mais do que quem está dentro da situação. E ela me disse a situação dentro de um elevador. Depois eu subi até o último andar, desci até o térreo, subi de novo, depois desci no meu andar. E deixei uma mensagem para ela. Porque não me custa nada deixar uma mensagem para alguém. Eu nunca mais, pode ser que nunca mais vou ver essa pessoa, mas eu tenho certeza que aquilo que eu deixei para ela cessou as lágrimas dela naquele momento. E eu posso ter sido usado pela espiritualidade nesse encontro para deixar essa mensagem para ela. Entendem como que os encontros eles acontecem e a gente precisa estar atento? Porque cada encontro pode mudar totalmente a nossa vida, pode mudar o nosso caminho, pode mudar o nosso destino. Quantas vezes você já conheceu alguém em algum lugar que não era um lugar habitual para se conhecer uma pessoa e essa pessoa virou seu marido, seu namorado, sua namorada, sua esposa, alguém que você saiu, alguém que você ficou? Quantas vezes que a vida trouxe esse encontro para você e você aproveitou o encontro? Então a gente tem que aproveitar os outros encontros, porque eles podem contribuir para outras partes da nossa vida. A gente conhece pessoas para agregar. Se você erra no tom, se você erra na questão com a pessoa, ela pode vir sim se aproveitar de você. Escuta lá, vai lá assistir o nosso programa sobre as decepções. Tá no YouTube. Mas quando eu vou
com boas intenções, quando eu vou com uma boa vibração, quando eu estou curado emocionalmente, eu sei que eu estou curado emocionalmente, que eu não vou cair em nenhuma armadilha, olha o quanto isso agrega na sua vida. Eu conheci uma pessoa lá no meu passado, lá atrás, que me ajudou a estar no lugar que eu estou hoje e que já fazem 15 anos que eu estou nesse lugar. Essa pessoa foi a ponte que a vida, que a espiritualidade teve para me apresentar para essa pessoa que me contratou depois, para onde eu fui trabalhar. Olha que engraçado. Eu nem quase tinha contato com essa pessoa lá nesse passado. Então a vida usa das pessoas para nos trazer situações, usa das pessoas nos momentos para que a gente repense, para que a gente seja mais maduro, para que a gente tenha maturidade dos nossos caminhos. E quantas coisas você já deixou passar na sua vida e você nem percebeu? Quantas oportunidades, às vezes a gente chora, caramba, eu perdi uma oportunidade aqui, porque você errou o timing. Você errou o tempo. E quando a gente está atento, a gente não erra o tempo. A gente erra o tempo quando a gente está prestando atenção em outras coisas. A gente erra o tempo quando a gente está focado no erro, em ficar procurando culpados para determinadas situações. E aí a gente, ao invés de seguir o nosso caminho, a gente está procurando. Quando a gente está tentando se vingar de uma situação, quando a gente está tentando se vingar de uma outra pessoa. Neste momento, a gente está errando o nosso timing. A gente está errando o nosso tempo, a gente está perdendo o nosso tempo, vibrando uma energia ruim, vibrando uma energia que só faz mal para nós. Já falei também lá no programa do perdão. Você acha que você não perdoa o outro, quando na verdade a mágoa e o ódio estão dentro de você, não com o outro. Quando você perdoa, você não está perdoando o outro, você está se perdoando de uma situação. Você está permitindo que o outro se desamarre da sua vida, se desamarre de você. Entende? Entende o que eu digo? Olha que reflexão. O perdão não é para o outro, o perdão é para você. Então, aproveite todos os encontros que a vida possa trazer para você, para os seus caminhos. Aproveite todos os encontros. Se eles são bons ou se eles são ruins, eles só vão trazer aprendizado. Eles só vão trazer coisas que vão ajudar você ainda mais a seguir o seu caminho com mais força. Transforma a decepção em força, em fé. E segue. E segue. Tem consulta de baralho comigo. Só agendar lá na Oca dos Caboclos, @Oca dos Caboclos no Instagram. Se você ainda não me segue, tem vários conteúdos sobre espiritualidade, sobre umbanda, sobre religiosidade lá. E também giras lá na nossa casa, giras gratuitas aos domingos a partir das 15 horas. Para saber a programação da Oca, é só você seguir lá o nosso Instagram ou chamar no nosso WhatsApp 11 95737 5453, DDD 11 95737 5453, e através do nosso Instagram ou do nosso WhatsApp, você fala comigo, você fala com a Oca. Eu desejo que você tenha uma semana excelente, maravilhosa, cheia de coisas boas, um final de semana incrível, que você repense na sua espiritualidade, que você repense na sua vida, o que você está fazendo com a sua vida, o que você está aproveitando dessa vida tão curta, porque a vida é curta por mais longa que ela pareça. Fiquem com Deus, uma boa semana, e eu volto sexta-feira que vem, 00:30, aqui na Vibe Mundial.